Nesse vídeo eu vou compartilhar o passo a passo para você conseguir fazer um bom texto acadêmico. E eu já adianto que 3 pilares são muito importantes nesse processo: atenção, organização e execução. Vem comigo que eu te conto detalhadamente sobre cada um deles e te dou um pequeno manual da escrita acadêmica para você tirar aquele notão nos trabalhos da faculdade a partir de hoje. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar sobre dicas acadêmicas e mais específico sobre escrita acadêmica. Vim aqui compartilhar um passo a passo do zero para você conseguir fazer um bom texto acadêmico. Esse vídeo aqui é bastante solicitado no meu canal, muita gente me pede há um certo tempo, desde que eu postei um outro vídeo aqui no canal, também sobre escrita acadêmica, só que em outra pegada, um pouco diferente. Inclusive eu vou deixar esse vídeo linkado na descrição aqui, para você passar para conferir depois, porque é complementar esse vídeo aqui, tá? Então pode ficar nesse aqui tranquilo e no final você parte para conferir o outro. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade com ensaio, com artigo, com textos acadêmicos de maneira geral, fica comigo porque esse vídeo foi feito para você. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço faculdade de História e no curso de História a gente tem que ler bastante e escrever bastante também. Então as dicas que eu vou estar compartilhando aqui hoje são baseadas naquilo que eu coloco em prática nos meus trabalhos acadêmicos e que costuma dar muito certo. As 6 dicas que eu vou compartilhar aqui não estão em ordem de prioridade, então é muito importante que você veja até o final, porque eu vou trazendo exemplos, vou falando várias coisas para clarificar as ideias que eu vou estar compartilhando aqui e você no final de tudo vai ter um manual aí perfeito, bacana em suas mãos, só para colocar em prática. E como eu falei no começo do vídeo, eu me baseei nesses 3 pilares, que é atenção, organização e execução, que eu vou falar mais sobre durante o vídeo. Então se você curte esse tipo de vídeo, já aproveita e deixa um like, se inscreve no canal também e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo aqui no meu canal regularmente. Então agora bora lá compartilhar as dicas para você que quer fazer um bom trabalho acadêmico. A primeira coisa é a seguinte: entenda a ideia central do que foi solicitado no trabalho. Isso aqui é basicamente para você observar com atenção o que é que você precisa fazer. Então aqui já percebe que é um dos pilares que eu tinha falado no começo do vídeo, que eu ia aprofundar mais durante o vídeo. Então tire um tempo, alguns minutos, para você ficar observando ali, lendo, relendo, aquilo que seu professor, sua professora passou para você fazer. E aqui é importante falar o seguinte: alguns professores deixam uma brecha um pouco maior para o aluno escolher aquilo que ele quer falar sobre. Então tem um pouco mais de liberdade para desenvolver o trabalho, para definir as coisas e tudo mais. Outros professores sugerem alguns caminhos e não dão tanta liberdade assim. Então é importante que a gente fique atento nisso, porque esse estágio aqui da observação, de entender aquilo que você vai ter que desenvolver, é fundamental para você seguir executando os próximos passos para fazer um bom trabalho acadêmico. Então é importante que você fique ligado aí nisso, em como que seu professor organizou aí essa demanda para você. Se tem mais liberdade ou se não tem tanta liberdade assim. E aí, para clarificar isso aqui que eu acabei de falar, o exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte: vamos supor que a sua professora passou um tema para você escrever, que é sobre as principais contribuições dos últimos 30 anos da história social do trabalho. Isso aqui é um tema que eu tirei, gente, baseado no meu curso de História, tá? Que eu tenho mais propriedade para falar. E é importante que você fique observando os meus exemplos e tente, ao mesmo tempo, pensar em exemplos baseados no seu curso, na sua área. Beleza? Eu vou trazer exemplos da área da história, mas você pode adaptar isso para a sua realidade. Não só pode, como deve fazer isso. Mas o exemplo que eu trouxe é esse: falar sobre os últimos 30 anos da história social do trabalho. Tendo em mente que você precisa falar sobre isso, não cabe você falar sobre a década de 60, sobre a década de 40 do século 20, porque o que a sua professora quer é que você fale dos últimos 30 anos da história social do trabalho. Então, da década de 90 até a década de 20 do século 21. Então, a ideia central é essa. Tudo que vem depois disso, ou que está além disso, não cabe você colocar como central no seu trabalho. Você pode até tentar recuperar uma perspectiva histórica para poder complementar o seu trabalho, mas é entender que isso não é o central. Você precisa responder a pergunta que foi colocada em questão, que é sobre os últimos 30 anos da história social do trabalho. Percebe? Então é a partir daqui que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho acadêmico, entendendo o tema e escrevendo em cima daquilo que é central na proposta do seu professor. É isso. Bora para a segunda dica, que é leia outros textos e artigos. Isso aqui eu recomendo que você, inclusive, solicite ao professor uma bibliografia básica a partir daquilo que ele demandou para você escrever sobre. Geralmente os professores já fazem isso, né? Eles colocam lá alguns textos de referência ao longo do semestre, ou então para você fazer algum trabalho, e eles fazem uma relação
publicação de vários textos, de vários artigos, capítulos de livros, para você estar acessando e selecionando aquilo que cabe ou não para você fazer no trabalho. Porque alguns textos, na verdade, são discutidos ao longo do semestre, mas nem todos vão caber no seu trabalho. E aí o que você tem que fazer na hora de executar o trabalho é uma espécie de curadoria. Selecionar os textos que você acha que tem mais a ver com aquilo que você vai escrever. E aí eu recomendo que quando você estiver lendo esses textos, você vá fichando também. Vá anotando alguns trechos importantes do texto ou dos textos que você for ler e vá destacando em algum lugar à parte, fazendo alguns comentários, trechos que você acha que são importantes e que vão te ajudar na hora de executar o trabalho. Não lê o texto apenas sem fichar, sem anotar nada. Porque se você faz isso, você vai esquecer, né? A nossa mente não vai armazenar tanta informação assim. Então por isso que o fichamento é essencial para te guiar, para te orientar, porque depois você vai pegar esse fichamento para executar o trabalho. Eu ainda pretendo fazer um outro vídeo aqui no canal mais pra frente, falando sobre como que faz um fichamento bacana, de qualidade e eficaz. Eu quero falar com mais detalhes depois, dando mais exemplos, mais dicas e compartilhando aquilo que eu faço também. Então fica ligado aí que nas próximas semanas eu acho que eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, sobre fichamento. Mas é basicamente isso, inicialmente, que é importante para você se atentar, que é ler o texto e ir fichando, separando alguns trechos importantes para você refletir mais sobre eles depois e conseguir fazer um bom trabalho. Outra coisa é a seguinte, defina o tema ou assunto. E aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais, tá? Eu vou compartilhar alguns macetes ou questões que eu tenho em mente sempre que eu tô nesse estágio de definir o tema ou assunto. E é importante falar também que isso aqui é mais para os professores que dão uma espécie de liberdade pra gente escolher o tema e recortar melhor o assunto, beleza? Aqueles que dão o tema bruto, o tema pronto, você vai fazer em cima daquilo ali. E como que você faz para definir o tema ou assunto do seu trabalho? É basicamente se fazendo 3 perguntas. Quem, quando e onde. O quem é qual grupo ou sujeitos sociais que você vai analisar. É o grupo das mulheres? É o grupo de uma classe média? É o grupo dos negros? E aqui pensando, claro, como grupos sociais. E aí, respondendo isso, você vai se fazer uma outra pergunta, que é o quando. Isso aqui é referente ao recorte temporal. Então, em qual momento você vai estar analisando esse grupo? É durante a colônia? É durante o segundo reinado? É durante a era Vargas? Então, você vai definir quando que você vai estar pensando esse grupo que você escolheu para pesquisar. E aí, a última pergunta que você vai se fazer é onde, que aqui é basicamente você fazer uma espécie de recorte geográfico. Você vai pensar o Brasil, vai pensar a América, vai pensar a América do Sul, vai pensar o Nordeste, vai pensar uma região específica do Nordeste. Então nessa pergunta aqui é para você delimitar onde que você vai estar pensando o grupo que você selecionou para analisar, em qual momento e em qual lugar. Não sei se ficou muito claro, mas eu trouxe um exemplo aqui para apresentar para vocês, que é o seguinte. Vamos pensar que o tema que você seleciona é mulheres na Primeira República do Brasil. Vocês percebem que aqui eu consegui responder as 3 questões que eu tinha falado, que é quem, quando e onde? Eu vou estar pensando as mulheres, quem, quando? Na Primeira República e onde? No Brasil. Então o que eu basicamente fiz aqui foi recortar o meu objeto. Eu já tenho um norte do que eu vou fazer. E aí essa dica que eu falei agora, ela tá completamente ligada com a próxima dica que eu vou falar para vocês, que é a seguinte: limite o foco do trabalho. Então vamos lá. Definido o tema que você vai pesquisar e falar sobre, você vai recortar, limitar ainda mais o seu tema. Como assim? Como é que isso vai ser feito? Vamos lá, eu vou continuar com esse mesmo exemplo que eu tinha acabado de falar para vocês, que é mulheres na Primeira República do Brasil. Eu vou recortar esse tema aqui. Então, vamos pensar que eu recortando o meu objeto, eu quero analisar o seguinte: a agenda das mulheres filiadas ao PCB durante a Primeira República no Brasil. Vocês percebem que eu já trouxe outros elementos aqui? Eu quero pensar não só as mulheres de maneira geral, porque mulher é uma categoria muito ampla. Eu posso pensar mulheres pobres, fazendo recorte de classe. Posso fazer um recorte racial e pensar as mulheres negras ou mulheres indígenas. Entende? Então, aqui eu estou delimitando o quê? Que eu quero pensar as mulheres que estavam filiadas ao PCB, ao Partido Comunista do Brasil. Só que não é o PCB em qualquer momento da história. É o PCB durante a Primeira República, ou seja, durante as 3 primeiras décadas do século XX. E aí pensando, claro, a realidade brasileira, que é como eu especifiquei aqui no meu trabalho. Então, quando a gente tem uma noção geral do que vai pesquisar, as coisas ficam um pouco mais claras. Por quê? Nada mais vai me interessar do que esse recorte aqui que eu estabeleci. Pensar o PCB no Brasil na década de 60, de 50, não me cabe, porque eu quero pensar a agenda das mulheres filiadas ao PCB durante a Primeira República no Brasil. Nada que vem antes ou depois é mais importante no meu trabalho do que isso aqui. Vocês entendem, gente? Então é isso aqui que a gente chama de limitar o foco, limitar o olhar, recortar o objeto, é tornar ainda mais específico o nosso tema, é ir aprofundando mais.
E aí chegamos agora na última dica, que é faça um esboço do trabalho. Isso aqui vai ser um momento que você já vai ter muita coisa certa na sua cabeça do que você vai fazer. Já vai ter tido observado a sugestão do professor, definido o tema, recortado o tema, lido sobre o tema e agora você vai começar de fato a escrever. Mas um pouquinho antes desse processo, que vai facilitar muito a escrita inclusive, é você fazer essa espécie de esboço, que é sentar, pegar um caderno ou um computador e ir anotando alguns tópicos do que você pretende abordar no seu trabalho. E aqui você não precisa ter uma preocupação de colocar os tópicos da forma exata que você vai executar na hora da escrita do trabalho. Não precisa. Pode colocar aí de maneira solta, de maneira geral, tópicos que você acha que podem caber no trabalho e depois você pode revisar isso, pode retirar tópicos, acrescentar outros. Não tenha preocupação de fazer nada muito ordenado, muito certinho, até porque esse processo aqui do esboço não é uma camisa de força. É só um guia para você ter um pouco mais de facilidade na hora de executar mesmo a escrita do trabalho. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de tópicos possíveis para abordar no trabalho. Um deles é o seguinte: eu vou começar falando sobre a atuação do PCB no Brasil durante a Primeira República. E aí depois eu coloco um tópico para falar sobre a importância das mulheres na política partidária. Vou falar um pouco mais sobre isso. Depois eu coloco um outro tópico para pensar mulheres e classe. Como que essa ideia de classe estava relacionada com as mulheres que estavam filiadas ao PCB, se tinha mulheres negras, se tinha mulheres indígenas, ou qual grupo social de mulheres era esse. Eram mulheres mais ricas, mulheres mais pobres, entende? E eu posso colocar também um tópico para justificar por que eu escolhi esse tema para analisar. Posso colocar um parágrafo para falar sobre isso. Enfim, outros tópicos também que eu posso estar colocando. Isso aí vai ser um critério que você vai estabelecer. Você pode listar 10 tópicos e depois pegar só 5 para escrever o trabalho. Mas entenda que esse processo de mapear as ideias, ele é essencial e não pode ser descartado, porque se você não faz isso, corre o risco de você começar a escrever com ideias confusas na mente e o trabalho ficar muito desconexo. Então é basicamente isso, tá? Esse é o momento de você lançar ideias, questões, tópicos gerais para você estar utilizando depois no momento da escrita do seu trabalho. Bom, gente, é muita coisa, eu sei, é difícil, não é um processo fácil. Escrita acadêmica é uma coisa que envolve muita disciplina, foco, concentração, dedicação, e por isso que eu pretendo ainda fazer mais vídeos sobre escrita acadêmica. Porque eu percebo que quanto mais eu falo, mais tem coisa que eu posso falar, mais tem tópicos que eu posso abordar, e mais eu quero trazer informações sobre isso aqui pro meu canal. Então eu pretendo fazer uma série de vídeos apenas para falar sobre escrita acadêmica. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações e ficar atento e atenta para as próximas semanas, próximos meses, próximos anos, que eu ainda vou falar muito aqui no canal sobre escrita acadêmica. Então, eu espero que você tenha gostado bastante, que esse vídeo tenha sido útil para você. E agora, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.